Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Converso. Meu nome é Laura Volkenweis e essas são as minhas colegas. Olá, meu nome é Kaliane Meotti. Meu nome é Nicole Clavo. E nós somos acadêmicas do segundo semestre do curso de Publicidade e Propaganda aqui da Unijuí. Então, para começar, no episódio de hoje, a gente vai abordar sobre o impacto da comunicação na experiência do público e sobre a relevância da gestão de crise na comunicação, com base no caso de negligência envolvendo a T4F e as acusações que a empresa recebeu nesses últimos anos. E para o bate-papo de hoje, trouxemos a docente do curso de Publicidade e Jornalismo do curso da Unijuí, Gisele Noll. Ela também é doutora em Comunicação Social pela PUC, com estágio doutoral na Universidade de Coimbra, além de ser bolsista da CNPq e da CAPES. Com uma sólida formação acadêmica, também é mestra em Comunicação e Informação pela URCS e bacharel em Jornalismo pela Unijuí. Seja muito bem-vinda. Obrigada, guris, adorei o convite e ainda mais a temática. A Time for Fun é uma das empresas de entretenimento e produção de eventos no Brasil, com atuação em shows, festivais, peças teatrais e outros eventos culturais. A empresa tem uma presença significativa no mercado de eventos e foi responsável pela produção do Lollapalooza e pela turnê da Taylor Swift em 2023. A empresa recebeu acusações relacionadas ao trabalho análogo à escravidão e, na turnê da Taylor Swift, problemas relacionados à falta de água e desidratação, o que gerou insatisfação entre alguns contratantes e consumidores. E para começar, vamos explorar o que realmente se configura uma crise. Prof. Gisele, então, como que o ambiente digital potencializa a crise, especialmente aquelas ligadas a questões sensíveis como direitos humanos? Nesse caso, né, o que a gente tem é um conceito até de um autor que é bem interessante, que é do Henry Jenkins, ele fala do spreadable media, né? Enquanto que tudo que é bom, ruim ou mais ou menos, qualquer tipo de informação, ele se espalha, né, nas redes sociais. Antes a gente tinha um ambiente um pouco mais controlado, né? Quando a gente pensa assim em meios tradicionais, veículos tradicionais, a gente consegue controlar um pouco, né, essa informação. Só que nas redes sociais a gente não tem como ter esse controle. Então, nesse caso, as empresas elas têm que ter um planejamento de crise muito forte, elas têm que ter um posicionamento muito forte, estarem muito alinhadas com a sua imagem, com seus valores, para que o público assim compreenda. E eu acho que não foi o caso, né, da Ticket for Fun ou Time for Fun, enfim, porque eles demonstraram que eles não conseguiram gerenciar muito bem com essa situação toda. Então, quando a gente pensa em crise nesse ambiente digital, a gente tem essa ampliação, né? Como se as coisas elas tivessem uma dimensão muito maior. Isso a gente vê outros fenômenos, né? Como fake news, como as bolhas, né? Que a gente acaba entrando e não fura, né? A gente só consome aquele tipo de informação que a gente gosta, né? O algoritmo. Tem N questões que entram aqui, né, na nossa balança que a gente tem que analisar, mas com certeza é dessa ampliação, né, dos fenômenos, tudo tem uma proporção muito grande e às vezes é difícil a gente entender e separar o que realmente é relevante, o que realmente aconteceu, né, e aí a empresa precisa se posicionar. Ainda mais nesse caso deles que teve a ver tanto com os direitos humanos, né? Tipo, as pessoas sofrendo e a falta de cuidado, né, com a vida das pessoas que confiaram, né, na empresa. Claramente, assim, quando a gente pensa, né, no que é o gerenciamento de crise, o que é a comunicação institucional, como que as pessoas hoje compram, né? A gente se relaciona com as marcas. E quando a gente é uma construção, né? Exatamente, é uma construção. A gente se alia aos valores dessa marca. E aí, imagina, o show da Taylor envolve um público muito específico, que são fãs. Fãs apaixonadas, pessoas que sim, ó, se mobilizaram, vieram do país inteiro para ver o show. O voo que só tinha naquele dia, o hotel que só tinha naquele dia. Poxa, eram acho que 70 mil pessoas. Quantas mil foi pessoas? Bastante gente, lotou o estádio. A condição, né, de algumas pessoas que não tem na hora para pagar, né? Não é no famoso à vista. Então, é uma construção de meses para guardar o dinheiro e poder ir lá. Então, o que tu tá lidando? Qual que é o trabalho ali? Qual que é o teu produto, né? Você tá lidando com o sonho de alguém. Sim. Né? O sonho de conhecer aquele artista. Às vezes as pessoas não têm, porque o show foi prorrogado, foi postergado, acho que é assim que fala, né? Ele foi adiado, melhor falando, para dali 2 dias.
Só que a experiência muitas pessoas não conseguiram ter. E frustrou, porque a decisão de cancelar o show, que aconteceu ali no primeiro dia, ela aconteceu quando as pessoas já estavam no estádio, já estavam ali dentro, sendo que a previsão do tempo já acusava muitos dias que não teria. Então, assim, houve uma série de erros de gerenciamento, eu acho que do trabalho mesmo, né, de montar a estrutura do palco. Poxa, eles criaram uma panela de pressão. Sim. Eles taparam as saídas de ar, não permitia água. Superlotaram a área que as pessoas ficavam ali, né, embaixo, que é uma área que é mais cara. Quem paga para estar ali perto do artista paga mais. E você não tem acesso à água, você não consegue ir no banheiro, você não se mexe porque está superlotado. Então, assim, tu tá lidando com uma experiência e você não tá tornando ela. Então, a primeira coisa é ali, né? Você não tornou aquela experiência boa pro teu consumidor. E aí vem uma outra parte que é o gerenciamento disso tudo, que também não foi bem feito, né? Então, de ser transparente, de ser claro, né? De assumir, dizer, eu errei, nós erramos e os próximos não serão assim. Não aconteceu, né? Então, a gente viu que foi... Eles demoraram muito para se pronunciar sobre o assunto, né? O pessoal esperava um pronunciamento muito tempo antes. E não, até porque é a vida de alguém, né? Sim. E parece que... E aí, quanto vale a vida desse fã? Isso é muito sério. E a gente viu outros exemplos fora, né, do país, com pessoas pegando garrafa d'água, né, tendo ali o bebedouro antes de entrar. Cuidado, então, né? Outros shows com demarcação, né, tanto que agora no show do Bruno Mars, que teve, as pessoas não compraram o ingresso ali. Então, ficou sobrando lugar. Ficou muito vazio a parte da pista. Ficou muito vazio a pista. Porque aí, como é que fica? Então, cria também para as outras empresas que estão fazendo esse tipo de evento, não é só a T4, né? T4F. T4F, perdão, eu estou misturando o inglês com português. A T4. É ótimo. Não é só ela, né? Tem outras empresas que produzem evento e é muito difícil. A gente sabe que organizar evento é difícil. Sim. Mas isso não justifica o fato de você ser negligente. Eu acho que há mais do que crise também, que é a negligência. E como tu lida com isso, né? Enquanto uma grande empresa. Sim. Ok. E em situações específicas, como crises ou eventos de alta visibilidade, a comunicação institucional se torna essencial para preservar a imagem da empresa e lidar com os desafios de reputação. Gisele, na tua percepção, como a comunicação da empresa auxilia em casos como o da T4F? Eu acho que, assim, nesse caso, especificamente, eles teriam que ter sido mais transparentes, né? Ter falado dos seus próprios valores, porque esse também é um momento de reforçar a cultura organizacional. Quando a gente pensa assim, olha, o meu valor é esse, né? Eu acredito, a minha missão é essa. Então, qual que é a missão dessa empresa? Sim. Eles poderiam ter lidado com uma outra forma, que as pessoas todas poderiam ter saído com uma experiência incrível de lá. Sim. Olha, eu tive entrar em contato depois do show, né? Fazer um pós-venda, oferecer, quem sabe, ingresso para um outro momento, um outro show de outro artista, identificar quem é que são, né? A base, porque a gente não consome só um artista, né? A gente consome vários. Então, entender, oferecer, quem sabe, outros, fazer algum evento para arrecadar fundos, porque o que aconteceu com a família dessa fã que faleceu? Não foi falado mais sobre isso. Não foi falado. Então, será que eles receberam todo o auxílio? Como foi? Teve uma série de questões que a empresa poderia ter feito e ter utilizado para reforçar os seus valores, para reforçar a sua marca, para dizer, olha, não, a gente está aqui, a gente se importa, porque nós trabalhamos com pessoas. E eles não fizeram isso. Eu acho que eles acabaram perdendo uma oportunidade. Claro que foi um fato, né, que pode acontecer com qualquer um, né? Uma fatalidade. Mas o que aprendemos com isso? E a gente não sentiu que houve esse aprendizado. Acho que essa é a grande questão, que eles não conseguiram conduzir bem. Porque no final, eu lembro que a família, ela se encontrou com a Taylor no final, só que isso foi no final de tudo. Tinha passado, né? O caso já estava dando uma tranquilizada quando isso aconteceu. E foi aí que voltou tudo, né? Tipo, voltou... o pessoal voltou a lembrar do assunto e a comentar, né? E não foi imediato, né? Então, as pessoas esperavam uma resposta rápida. E não teve isso da empresa. E até aquela comoção, né? Talvez em função de
de que já havia o clima já estava posto, né? A gente já sabia que ia estar quente, a gente já sabia. Então, o que poderia ter sido feito? Porque o show aconteceu dali 2 dias e o calor estava ali igual, né? Não mudou. No outro dia teve show e não aconteceu nada. Então, assim, o que poderia ter sido feito para minimizar esses aspectos, sabe? Pensar, se preparar para isso, para esse momento. Eu acho que serviu também de aprendizado para outras empresas, né, que organizaram eventos no futuro, estão organizando eventos. Mas foi um caso muito sério, assim, né? Tanto que agora foi criada uma lei, né? Uma lei que prevê esses postos de abastecimento de água dentro, em vários lugares dos estádios, para que não aconteça de novo, né? A entrada de garrafas ainda não é permitida, mas lá dentro, pelo menos, as pessoas podem tomar água de graça, né? Sem ter que... Isso, até porque tem um outro aspecto também, que é, poxa, você já paga super caro o ingresso, né? Tem toda a questão de deslocamento, estar num hotel, a preocupação de estar numa outra cidade. Tinha gente que nunca tinha ido para o Rio de Janeiro antes. A gente sabe que não é fácil, né? Sair, às vezes, do interior para pegar ônibus, pegar voo, para chegar lá, se entender numa cidade. Todo um transtorno. Cria-se uma expectativa enorme, né? Não é só o gasto, você está trabalhando com emoções humanas, né? Com o sonho de alguém. E aí você chega lá. Não acontece da forma como era esperado. E aí, tu tem que também lidar, você é o responsável por esse evento. Tu tem que dar satisfação de como isso pode ser melhor ou não, né? Eu acho que foi um caso bem emblemático, assim, no Brasil. E eu acho que daqui pra frente se tomou outras medidas, sabe? Para que isso não aconteça mais. Enfim, poxa, é uma fatalidade muito grande a família perder alguém, sabe? Tanta gente passando mal. Né? Sim. E não é só a questão da água, às vezes comida também, a gente sabe que tem muito problema de glicose, que precisa ter barrinha de chocolate, enfim. E normalmente o que eles vendem lá é pizza, cachorro quente, que não é algo mais... Tipo, alguém rápido. Que é diabético precisa, às vezes, de uma bala ou de um chocolate ou algo assim, porque a glicose tem que aumentar muito rápido, não dá tempo, né? E eles não permitem. Não é permitido. Então, a gente tem que olhar esse lado mais humano e não só aquele lucro excessivo, porque você já lucrou um monte com o ingresso. Já tem que prever que tu não pode cobrar um pedaço de pizza R$50, né? Ou uma água 15 ou 20 reais. A gente sabe que uma água tá 1 e pouco, né? Para que lucrar tanto em cima? Acho que tem questões que a gente precisa também colocar na balança. E a gente já viu que uma resposta de uma empresa mal gerida pode transformar uma coisa pequena em um caos, né? Pode manchar a imagem da empresa a longo prazo, né? E você acredita que o público está mais sensível e crítico às práticas empresariais agora por conta das redes sociais? Eu acho que o público sempre foi sensível e crítico. A gente só está dando mais visibilidade para ele, porque agora a gente tem todo mundo ali. Então, todo mundo tem essa voz. Mas o público sempre foi sensível e crítico. A única forma é que o lugar mudou. Antes era a rua. Né? O lugar de protesto era a rua. A gente hoje não vê as pessoas protestando na rua tanto quanto víamos há 20 anos. Agora, o lugar de protesto é num ambiente digital. Então, também esses espaços mudaram, né? De mobilização urbana, né? Até da gente se relacionar, de se entender, de viajar, né? Tudo mudou. A forma até como a gente anda na cidade. Antes a gente tinha um mapa e hoje a gente tem o Google na nossa mão. Eu acho que são essas questões que mudam de um espaço para o outro de acordo com a nossa plataforma, né? O que a gente está usando. E é por isso que a gente tem essa sensação de que, nossa, todo mundo parece que está ali e tudo mais. Porque está mesmo, né? E a gente é muito fácil encontrar essas pessoas. Mas não que mudou excessivamente, porque eu acho que o público sempre teve o seu lugar de protesto, de resistência, né? Muito forte. E uma coisa que a gente vê também, como a forma da notícia dada pelas imprensas e as formas de comunicação alteram a percepção do cliente na empresa. A gente trouxe alguns casos de notícias sobre este caso da fã
Então, temos o G1, o Estadão, o Globo, e saiu em várias redes sociais, enfim, Twitter também tem bastante notícias, pessoas comentando não só da situação da fã em específico, mas situações próprias de queimadura por causa do sol, espera muito longa na fila, porque tem gente que madruga, né? Vai às 5 horas da manhã e fica até de noite, que é uma programação deles mesmo, né? Sim, e ocorreram também queimaduras por causa do piso, né? Que por ser em estádio tem que colocar aquela plataforma para não estragar a grama, Que é de né? ferro, né? Esquenta, né? Super. Como você vê o futuro da comunicação em tempos de crises digitais cada vez mais frequentes? Eu vejo a comunicação como extremamente importante e relevante nesse aspecto, né? Quando tu mostrou ali, né, da questão da imprensa. A imprensa está aqui para a gente mostrar, né, essas irregularidades, para mudar, inclusive leis, né, políticas. Sim. Porque se não houvesse a imprensa para fiscalizar de alguma forma e para mostrar tudo isso, será que haveria mudança? Né? Então, todas essas questões que a gente pensa da importância da imprensa estar ali. Né? E nesse sentido, a gente vê que cada vez mais a imprensa é importante por mostrar tudo isso, por documentar, né? Por seu papel social é importante. E a comunicação, quando a gente pensa nela, é num âmbito muito amplo. Né? Não só o jornalismo, mas também da publicidade, de entrar nesse aspecto, né? Da publicidade social, de pensar como inserir, e nessa parte de crise, porque a gente, quando pensa comunicação, esquece um pouco do institucional, né? Do organizacional, da empresa, que é extremamente necessária. Até assim, para alguém saber o que falar. Será que o presidente da empresa indo lá falando qualquer coisa ia resolver? Não. Então, tem que ter um treinamento, tem que ter uma estratégia por trás. Então, a comunicação, ela é estratégica. E cada vez mais a gente precisa, sim, de estratégia para entender também onde está o público, quais são as mudanças. Como se eu saio desse mapa, dessa navegação em mapa, e eu entro para uma navegação no Google Maps digital, eu preciso saber como é esse comportamento. E a comunicação está aqui para isso, para a gente gerenciar essas crises que acontecem nesse ambiente, de entender a linguagem, entender os contextos, como se espalha, como conversar com as pessoas também, porque não é tudo que a gente responde. Né? Se tem brigas que a gente não compra, né? Entender os agentes que se relacionam com as organizações. Então, a comunicação, eu vejo só crescimento nesse aspecto enquanto uma área profissional e extremamente necessária para qualquer empresa, seja ela micro, ou macro. Pois é, às vezes a gente acaba não prestando tanta atenção na importância que é, né, de ter esses profissionais específicos que saibam lidar com as crises e saber como lidar ali no meio da internet, no meio, né, de toda essa... Exatamente, até tem um caso muito curioso, assim, que a gente sempre comenta, né, que aconteceu comigo, que é da sucessão, né, quando a gente pensa assim, eu trabalhei numa empresa que a presidente era muito idosa, e a gente tinha que estar preparado para o momento que ela falecesse. Sim. Então, assim, por mais que você goste da pessoa, né, você precisa estar preparado para uma sucessão, para uma troca, né, ter um obituário pronto. Então, são coisas que a gestão de crise é isso. É você antever tudo aquilo que pode acontecer para você estar sempre preparado, porque a gente não tem como estar 100% preparado, né? Mas para a gente estar pronto para que, olha só, medidas, eu preciso ter plano, para onde eu vou, com quem eu posso contar, quais são os nomes, quem eu vou ligar. E às vezes as pessoas não enxergam, né? Tu vê a coisa pronta e não vê que não sabe que tem toda uma estrutura ou uma equipe inteira pensando e planejando o ano, né? Como é que vai ser o ano, como é que a gente vai se organizar para isso, né? Para que tudo ocorra dentro do mais correto possível. Enfim, mas eu acho que nesse quesito da sucessão que tu comentou, a gente viu claramente na morte da rainha, né? Sim. Foi um momento que a gente conseguiu ver com clareza como
essas peças estavam funcionando, né? Como os profissionais já estavam esperando, tipo, nos jornais e para fazer a troca da moeda também. Tipo, tava todo mundo ali, todo mundo pronto. preparado E sabendo o que tinha que fazer, né? Sim. E eles são prontos desde agora, por exemplo, o Charles assumiu, eles já estão prontos para a sucessão dele. Eles já sabem o que fazer, né? já tem quem acionar, já tem provavelmente a moeda nova, já existe. Então, assim, até planos, né? Ah, não viaja sozinho, né? Eles têm tudo isso. Então, realmente, tu já tem que tratar, mesmo que seja o caso de uma família, como uma empresa. Sim. Prof, e em relação ao caso específico da T4F, como que a empresa poderia ter lidado melhor com as acusações que eles receberam? Eu acho que nem seria lidar com as acusações, né? No primeiro, acho que são ações. As primeiras coisas que a gente esperava eram ações, né? Acho que sempre assim, a primeira questão é essa transparência de comunicação. Né? Reforçar os seus valores, como eu falei, né? Mas a gente não entendeu até hoje quais são os valores e o propósito dessa empresa. Sim, até hoje, né? A gente não entendeu. Então, acho que essa era uma primeira questão, era ser transparente. Deles, né? Ser transparente. Quem sabe ter uma recompensa para esses fãs de alguma forma, né? Porque esses fãs tiveram que entrar na justiça para reaver o dinheiro, né? Para ter uma vários processos, né? E eles pegaram o dinheiro, não foi, né? Então, o que aconteceu? Então, não ficou claro, nada ficou claro. E isso, para mim, foi o maior pecado, entre aspas, deles, que é não ter sido transparente. Além de todos os erros de evento, né, que aconteceu, dessa parte de comunicação, eles não conseguiram fazer isso, né? Eles não souberam aproveitar que poderia ter sido uma oportunidade, mas não rolou. Até porque agora isso também prejudica no sentido de que, por exemplo, eles já não são mais os patrocinadores do Lollapalooza. Pro ano que vem já foi trocado a empresa. Tipo, o pessoal agora fica com receio, né? De confiar de novo um momento tão importante para uma empresa que, né, acabou deixando... E deixa muito a desejar, e é muito curioso, né? Eu lembro muito de um caso que não tem a ver com essa empresa, mas do Big Brother, que era do shampoo, que uma das participantes do Big Brother usou determinado shampoo e o cabelo dela ficou muito ruim. Ficou muito, um aspecto muito de palha, né? O cabelo ressecou demais. E eles têm produtos, eles poderiam ter usado, assim, a estratégia para, olha, vamos fazer um produto específico para aquele cabelo e tudo mais. E eles não usaram. E aí acabou que no outro ano não era mais eles o patrocinador. Então, isso que a gente vê assim, poxa, tem que dar conta, né? O teu produto, o teu serviço tem que dar conta. A Boca Rosa fez isso muito bem com a maquiagem dela. Sim. Ela fez, nossa... Ela foi um marketing. A estratégia dela foi muito boa. A estratégia dela foi sensacional, né? Ela assumiu, erramos. Teve um problema de envasamento ali das bases e vamos retirar tudo. Vamos retirar tudo, vamos devolver o dinheiro e a gente vai refazer. E foi refeito e agora não tem mais o problema. Então, é isso. O público espera esse tipo de posicionamento. Gente, ó, errei, vou ver o que está acontecendo, não era para ser assim e eu vou fazer outra coisa, vai dar certo. Então, essa transparência, para mim, é a chave do sucesso. É isso, prof. E como uma forma de agradecimento, né, pela sua participação e pelo seu tempo, a gente te trouxe um mimo. Ai! Simples, mas decoração. Que bonitinho! Ai, adorei! A gente já podia estar tomando água na caneca do Converso. Caneca do Converso. Ai, que amor! E tem meu nome. Tem seu nome. Que bonitinho! Eu que agradeço a participação, desejo sucesso nas próximas edições do Converso, também na questão profissional de vocês. Obrigada. Pessoal, então, a gente está finalizando mais um episódio. Muito obrigada por assistirem. Prof. Gisele, muito obrigada pela tua participação. E fiquem ligados no Insta de Jornalismo e Publicidade pelo QR Code na tela. Até mais. Tchau!